Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. 2 ou 3 dias depois, conversando com o Sá Carneiro, quando fui visitar, ele estava com dificuldades de recuperar de uma cirurgia. E eu fui visitá-lo e ele diz-me: Artur, não fique cá, eu vou embora para a Inglaterra. Pois. E o Artur, quando quiser sair, não vai conseguir sair. E eu aconselhava-o a não ficar cá e tal. Não teve o dilema de sair? Não tive, sinceramente, nessa altura, de forma alguma. E o que é que lhe dava confiança para ficar? Não, era eu sentir que o país era um país que não tinha nada a ver com o quadro radical. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio vamos falar com Artur Santos Silva, ficou muito conhecido como banqueiro e como administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, mas que em 1975 foi secretário de Estado do Tesouro do 6º Governo Provisório, liderado por Pinheiro de Azevedo. Rui, pontos altos desta conversa. Bem, vamos começar pelo facto de ele ter passado o dia 25 de abril de 1974 no Porto, em casa de Francisco Sá Carneiro, a acompanhar os acontecimentos, telefonando para Lisboa e, no fim, comemorando com uma garrafa de champanhe. Mas essa é apenas uma das muitas coisas que ele tem para nos contar. Sim, depois também nos conta muita coisa sobre os bastidores do que era um governo provisório nesta altura. Também, claro, e o que foi também ser banqueiro durante essa época de incerteza na passagem do ano de 1974 para o ano de 1975. Vamos então ouvir Artur Santos Silva na primeira pessoa. Estamos aqui com o Dr. Artur Santos Silva, que em 1974 fazia parte da direção do Banco Português do Atlântico. Muito obrigado por vir aqui à Vida em Revolução. Tenho todo o gosto. Ora, nós também. Em 1974, ainda antes do 25 de Abril, estava à espera de que acontecesse alguma coisa. Eu sei que tinha na família uma longa tradição de oposição que o fazia estar completamente distanciado, digamos assim, da ditadura que existia em Portugal. Mas estava à espera que ela fosse derrubada nesse ano, em 74? Eu francamente não. E sobretudo depois do insucesso. Eu por acaso vim a Lisboa no dia 16 de março, porque foi o enterro de um grande amigo da nossa família, que era o almirante Jorge Ramos Pereira, que era de Âncora, praia para onde fomos durante uns anos e onde o meu pai desenvolveu uma amizade grande, aprofundou uma amizade que já tinha com ele, que era um militar da Marinha não afeto ao Estado Novo, por algumas vezes tinha sido considerado como um possível candidato da oposição a Presidente da República, mas o que é certo, ele tinha conseguido ter tempo de navegação para ser promovido a contra-almirante, e ele foi enterrado no dia 16 e eu e o meu pai viemos ao funeral dele à altura em que soubemos que tinha, logo no princípio da manhã, que tinha falhado um golpe, o chamado golpe das Caldas. E depois disso eu calculei que ia haver um reforço das medidas que evitassem uma coisa semelhante. E, portanto, pensei, o regime tem muitos aspectos que está a mostrar que não está para durar. Havia uma grande especulação nos mercados, na Bolsa Portuguesa, que nos meses que precederam o 25 de Abril já tinha havido um arrefecimento, mas de qualquer maneira uma situação de grande especulação
numa bolsa muito irregular. A nossa bolsa era muito irregular, havia transações, imensas transações de rua e manuais, porque os papéis existiam, as ações em papel existiam, e portanto, por um lado, sentíamos que o regime já não acreditava muito nele por uma série de indicadores. Havia uma situação complicada desde o primeiro choque do petróleo, que foi em setembro, e em que os preços 73, do petróleo aumentam 4 vezes, muito rapidamente, 4 vezes, o que desequilibrou totalmente a nossa balança de pagamentos correntes, como se chamava na altura. Nós tínhamos uma balança de bens e serviços muito desequilibrada, mas depois tínhamos as remessas de imigrantes que mais ou menos equilibravam, não só equilibravam, como deram importantes excedentes. Mas, portanto, a situação desde setembro era uma situação mais complicada. Numa intervenção do presidente, do professor Marcelo Caetano, que diz: esperam-nos o tempo das vacas magras. Exato. E tal, ou acabaram as vacas gordas. Uma conversa assim, em família. Exato. Uma conversa em família, daquelas comunicações, e portanto nós já estávamos com uma situação de desequilíbrio externo complicada, e haver um consumo mais rápido de reservas, das reservas cambiais. Portanto, por um lado, a economia estava com esses problemas do desequilíbrio externo. Tinha havido uma abertura de uma série de setores e estavam a ser instaladas empresas que vieram quebrar o monopólio que havia nos cimentos, nas cervejas, na pasta de papel. Havia uma série de empresas que tinham sido autorizadas e que estavam a abrir setores que até aí estavam numa situação de quase monopólio. Sim, condicionamento industrial. Mas que, com o Rogério Martins como secretário de Estado, tinha havido uma abertura bastante grande a esse processo, e esse processo estava em curso de arranque das empresas e investimentos relacionados com arranques dessas empresas. Mas a circunstância de Marcelo Caetano não ter ficado candidato a Presidente da República, eu acho que nos retirou a esperança de que pudesse haver uma evolução de dentro para fora com uma legitimidade diferente, porque o Marcelo Caetano estava condicionado pela circunstância de ter sido investido como Presidente do Conselho pelo Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, e há um movimento que conduz a que ele seja o candidato a eleger naquele colégio eleitoral que tinha a Assembleia Nacional, a Câmara Corporativa e penso que uns representantes do poder local, mas era um colégio que era essencialmente estes 2 órgãos e portanto, uma vez ele aceitando, era eleito, ia ser eleito com certeza. E ele foi dar satisfações ao Presidente da República e o Presidente da República, eu quero um 3º mandato e, portanto, eu estou interessado nisso, não é você que vai aceitar. Eu estou a dizer isto, não sei, mas sim, não sei qualquer coisa como é que foi a conversa, não? Foi, mas terá sido. E, portanto, ele... Portanto, a partir daí, no seu caso, eu deixei de ter esperança de que houvesse uma evolução de dentro para fora. Realmente, com esse incidente do golpe das Caldas, calculei que ia haver um reforço de segurança e tal, que adiasse durante algum tempo a situação, sentindo-se que havia uma grande incomodidade nas Forças Armadas, sobretudo naquelas que estavam no terreno. Esse problema, o livro do General Spínola, Portugal e o Futuro, mostrava claramente que o regime já não encaixava o poder militar, o poder político propriamente dito, e portanto esse foi um sinal pouco antes. Portanto, eu acho que é março de 74. Pronto, e portanto, com esse incidente talvez isto demore mais, mas alguma coisa vai acontecer desse tipo, calculava, mas não estava à espera
que acontecesse uma coisa com a expressão que teve o 25 de Abril. O 25 de Abril foi uma surpresa. Foi uma surpresa e muita gente dizia isto será um golpe da linha mais à direita, do Caúza, o que é que isto será? E portanto, as primeiras horas foram... Como é que soube? Foram estas. Eu soube, uma irmã minha, que trabalhava no consulado americano no Porto, teve uma informação, estejam atentos à rádio porque há um golpe militar contra o regime. Pronto, e ela avisou-me, eu passei a seguir aqueles comunicados, embora no Porto tinha havido a recomendação para as pessoas não saírem, mas eu saí na mesma, portanto vim para o banco com o objetivo de, com alguns dos meus colegas, prepararmos a reabertura do banco. Porque os bancos tinham sido fechados e quando reabrissem era natural, perante uma revolução militar ou um golpe militar, que houvesse uma quebra de confiança e levantamentos maciços e, portanto, eu fui para o banco, contactei também o meu pai, que já sabia, porque a minha irmã lhe tinha contado também. Como é que encontrou as ruas do Porto? Muito vazias, portanto, muito vazias. Não havia nada do que se passou em Lisboa, porque no Porto foi um golpe arrumado palaciano. O Carlos Azeredo, que era a figura da linha da frente da equipe no Porto, que tomou conta do quartel-general e que prendeu o anterior, com quem tinha ótimas relações, mas teve que prender o comandante que vivia lá no próprio quartel-general. Não sei se nessa altura o que se passava, mas que vivia lá e portanto não havia grande movimento nas ruas e eu, portanto, fui para o banco. Lá preparamos os levantamentos de numerário para eventualmente acorrer a isso e como distribuir isso no conjunto das agências do banco na zona norte, que nós tínhamos zona norte e até Castelo Branco, Figueira da Foz, Castelo Branco, e o resto, zona sul, era Lisboa, Madeira e Açores. E, portanto, feito isso, fui almoçar à casa dos meus pais. Eu vivia na Foz, estava casado há pouco tempo, vivia na Foz, e os meus pais viviam nas Antas, portanto fui almoçar com eles, grandes abraços. O meu pai... Estava contente, o seu pai estava feliz, estava, mas preocupado com a única força organizada que temos é o Partido Comunista Português. Dizia ele, e portanto ele era do Partido Socialista. Eu fui da Ação Socialista, mas não entrei para o Partido Socialista em 73, porque achei um programa muito radical. Isto é, autogestão, a terceira via jugoslava, autogestão nas empresas e nacionalização maciça de setores da economia. Eu não acreditava nisso e, portanto, não passei. O meu pai passou, disse-me isto é um programa de uma coisa que é clandestina, portanto não vamos ter preocupações. O dia que isto muda, isto vai ficar um programa normal. Eu estive sempre com estes meus amigos junto e tal, e portanto porque a Ação Socialista foi a continuação do Diretório Democrático-Social, veio a substituir. E portanto eu estava já nas sedes também, e nessa altura já o Francisco Sá Carneiro tinha regressado ao Porto, tinha-se demitido como deputado e estava também muito envolvido no próprio, não só a nível nacional, mas local, na estrutura que a SEDES tinha no Porto. E, portanto, contactávamos muito. Até eu estive com o meu pai, ele, preocupação sobre a resposta, vai ter que se fazer qualquer coisa muito depressa, porque o Partido Comunista Português é, de facto, a única organização no terreno e são pessoas seguramente com grande ressentimento, porque ou estiveram presas ou estiveram na clandestinidade e, portanto, uma ligação com o real muito, muito diferente.
e ele conhecia bem, portanto, a maneira como eles reagiam, porque o meu pai teve, muitas vezes, defendeu pessoas dessa linha nos tribunais plenários. E então, portanto, em relação a esse tempo, fui para casa, depois do almoço, como havia a recomendação para ficarmos em casa, eu fui para casa. Em frente à casa do Francisco Sá Carneiro havia uma bomba de gasolina, eu enchi o depósito e vi o carro dele, um Renault 16, à porta de casa. O andar dele era mais ou menos a 100 metros de minha casa. Portanto, eu toquei à campainha, ele estava e tal, Arthur, suba e tal, e passei com ele essa tarde e a manter. E qual eram as expectativas dele? As expectativas, não, era de que o golpe ia resultar, e as coisas em Lisboa já estavam, na tarde de 24, já estavam, de 25 de Abril, já estavam muito avançadas à tarde. Os momentos críticos já tinham passado. Como é que se informavam sobre aquilo que estava acontecendo? Não, era com o Expresso. Eu era o Francisco Balsemão ou o Marcelo. Iam telefonando, o Francisco ia-lhes falando e tal, e era por aí que fomos mantendo. A meio da tarde, fim da tarde, as coisas já estavam arrumadas. Quem mais é que estava em casa? Não, estava a mulher. Aliás, o Francisco Filho, numa entrevista, diz que não se lembra de ninguém a não ser eu e um padre irmão do Frei Bento, que era o Frei Bernardo, que já não está cá, e que ele também teria lá ido e tal. Não. Mas eu passei lá à tarde, até à hora de jantar, e ele depois disse: Arthur, agora venha depois de jantar, traga a Tuxa, que a minha mulher tinha sido professora dos filhos dele, e eram amigos também e tal, e portanto a minha mulher também à noite veio. Ele lá disse: tenho aqui uma garrafa de champanhe, a junta deve ser ao fim da noite que aparece e tal, mas foi um pouco mais tarde, penso que já era. Sim, já passava da manhã. Sim, exato. E antes disso ouvimos na BBC o ministro Antunes Varela dizendo com certeza ao professor, não sei se era gravado ou se era ao vivo, mas que o professor Marcelo Caetano ia controlar a situação, mas já às 11 da noite estava tudo completamente. Era uma entrevista que o ex-ministro Antunes Varela, portanto, tinha dado à BBC. À BBC. Eu não sei se era, não deveria ser no Real, porque já pois, as não coisas ser em direto, completamente ser definidos, mais cedo. Mas ainda ouvimos aquilo na BBC. Depois, logo nessa tarde, começamos a conversar sobre a construção de um Partido Social Democrata, que era aquilo em que eu acreditava. Portanto, na tarde do dia 25... Nessa tarde já começaram a falar do partido. Com quem falar e tal, e eu recomendei muito alguns amigos meus, como o Miguel Veiga, como o Vasco Graça Moura, e de Coimbra achava que era muito importante, quanto antes, ter um apoio também de pessoas de Coimbra. E eu era muito amigo do Carlos Mota Pinto e tinha sido assistente na Faculdade de Direito, e achava que havia efetivamente ali um núcleo de pessoas, nomeadamente o Mota Pinto, o Figueiredo Dias e o Barbosa de Melo, que seria muito interessante atrair para o partido, e combinamos logo uma ida, foi logo a seguir ao 1º de maio, uma ida a Coimbra. E entretanto falei-lhes e disse que havia este propósito e tal, encantados, sim senhor e tal. E o meu dia 25 de Abril cumpriu-se aí e continuou, porque nos dias que seguiram tive por várias vezes conversas com o Francisco, e antes do 1º de maio ele faz uma intervenção muito feliz na televisão, numa altura em que estava tudo muito agitado. Muito agitado. Aliás, ele é uma das primeiras pessoas, dos líderes políticos, a aparecer em público, não é? A falar em público. Com uma figura, uma escultura de um santo ou atrás e tal. E portanto lá fomos a Coimbra,
Depois, e essas 3 pessoas entraram, almoçamos juntos e entraram. Aqui no Porto, portanto, tivemos já um jantar com quer pessoas que tinham tido um papel importante na ala liberal, o Joaquim Pinto Machado, sabe quem é, não é? Sim. O Joaquim Macedo, que também tinha sido um dos 4, foram 4 os candidatos da União Nacional do Porto, em 69, exato, que fizeram essa declaração. Uma pessoa que também tinha sido convidada e tinha aceito foi a Agostina Bessa Luís, mas não estava recenseada. E não pôde ser candidata. Não pôde ser candidata porque não estava recenseada. E nessas primeiras conversas do PSD, que dão origem ao PPD, não é? Qual era a principal discussão? Não sei, programática? Havia algum a ideia era havia logo uma grande convergência. A ideia era bastante a linha do SPD. O programa de Bad Godesberg era o mais recente programa de um Partido Social Democrata e achávamos que essa seria uma referência. Começou-se logo a trabalhar nas linhas programáticas que foram discutidas e aprovadas numa reunião que houve na Coria, onde o Francisco Sá Carneiro não pôde estar, mas eu, o Miguel Veiga e o António Leite de Castro fomos a representar o Porto e o Norte e éramos aí umas 15 pessoas. O Francisco não estava, mas estava o Francisco Balsemão, os 3 de Coimbra estiveram também presentes, Leiria, um Tomás Oliveira Dias e um médico... José Ferreira Júnior. Ferreira Júnior, isso mesmo, Ferreira Júnior. E Lisboa estava o Magalhães Mota, estava o Balsemão, estava o Júlio Castro Caldas. E aí ficaram mais ou menos aprovadas as linhas programáticas que o Francisco Sá Carneiro já tinha visto e é com isso que o partido se apresenta em termos ideológicos ao país. O Francisco convidou-me para a primeira comissão política que foi escolhida por ele, mas eu disse-lhe, eu gosto imenso do trabalho que faço e não é compatível estar direção no banco e estar a ter um papel importante numa estrutura executiva e full-time, praticamente full-time. Sendo que o trabalho que fazia no banco também estava com um horizonte incerto naquele momento. Não estava, porque eu tinha uma posição na direção já com bastantes responsabilidades e tinha uma ótima relação com as pessoas que estavam no topo da estrutura do banco. Portanto, não me passava pela cabeça o que iria acontecer, até porque qualquer alteração de fundo não era possível pelo programa do MFA. Sim, exato. Portanto, deixava tudo, aliás, para depois das eleições. E também, há pouco falou-nos da questão da possibilidade de uma corrida aos bancos, levantamentos, que também não acontece. Não aconteceu. Também, portanto, há uma tranquilidade. Uma grande tranquilidade, não aconteceu. O facto de não ter havido praticamente resistência, pelo que nós vimos depois, não houve praticamente resistência. E do grande entusiasmo, sobretudo a mistura da população com os militares revoltosos em Lisboa, porque no resto do país não se passou nada. O que aconteceu foi o controle de todas as unidades militares por equipes articuladas no golpe do MFA. E, portanto, eu, em relação à minha participação, eu disse, olha, sessões de esclarecimento, discussões sobre o que entendo, onde interesse, tenho toda a disponibilidade. Agora, ter responsabilidades específicas numa comissão política, não. E, portanto, a minha vida continuou em termos profissionais a ser no banco e fui vendo com preocupação a evolução que se foi sentindo. Porque realmente as forças mais radicais praticamente controlavam os mídia e em que a própria televisão, portanto, muito marcada, o poder económico não, mas os sindicatos, muitos dos sindicatos
tinham também um controle grande. As universidades, a escolha dos reitores foi também muito feita depois de reuniões ad hoc e com aqueles processos que todos mais ou menos conhecem, e portanto havia um ambiente complicado e do meu ponto de vista, portanto, o chamado golpe Palma Carlos não foi discutido. Eu não fui chamado a qualquer discussão e, tanto quanto sei, não foi discutido aquela proposta que o Palma Carlos, que tinha 4, como sabem, tinha 4 eixos fundamentais, todos eles orientados para acabar em 12 meses, ou em menos de 12 meses, até abril de 75, com a legitimidade revolucionária. Sim, e para instaurar uma legitimidade... Porque a Assembleia teria poderes normais e poderes constituintes, portanto, poderes para escrever uma Constituição. Entretanto, outro dos elementos desse conjunto de propostas, que era referendar uma Constituição, que depois poderia ser alterada na Assembleia, que tinha poderes constituintes, e uma Constituição a referendar de caráter presidencialista, eleições para Presidente da República e plebiscito sobre as colónias. Portanto, isso mas estava de acordo com essa... Como? No seu caso estava de acordo com essa... Não, no meu caso, eu achava, quando soube disto, pareceu-me que era muito prematuro. Quer dizer, o problema não era eu em relação a termos uma Constituição de teor presidencialista, eu não tinha sobre isso grandes convicções, não era a minha linha, mas não tinha grandes convicções. A preocupação que tinha é de que uma solução destas era muito feita à figura de uma pessoa. Sim, quer dizer, o General Spínola. O General Spínola, tanto quanto sei, o General Spínola recebeu da melhor maneira estas propostas, mas depois, quando discutiu no Conselho de Estado, praticamente toda a gente esteve contra. Mas mesmo... o Francisco Sá Carneiro favorecia essa... Sim, portanto, tanto quanto sei, ele, não sei se o Vasco Vieira de Almeida também estava, e o Firmino Miguel. Pois. E por isso é que, a seguir, o Firmino Miguel primeiro recusa liderar um governo quando ele estava de acordo com aquilo que não tinha avançado. Mas o Spínola, o General Spínola, insiste com ele para que ele forme o governo. Ele põe como condição ter o apoio de todos os partidos, nomeadamente PC, MDP, PS, PPD e CDS, apoio que foi assegurado, e a 2 ou 3 dias da tomada de posse, a Intersindical diz que está contra o governo. E ele então vai dizer ao Presidente da República: a minha condição não está preenchida porque a Intersindical e o Partido Comunista estão perfeitamente ligados e, portanto, não há... Estamos em julho de 4, portanto, e nessa altura ficou preocupado sobre a orientação dos acontecimentos. Do que é que poderia acontecer, porque, de facto, não se pode ter razão antes do tempo também. Numa coisa destas, acha mesmo que foi uma questão de precipitação? Quer dizer, a posteriori, não é? Quer dizer, aquilo tinha tudo um determinado sentido, só que me parecia que não havia ainda a criação de condições para se tornar necessário um passo destes. E, de facto, a legitimidade que havia na mudança do regime tinha muito a ver com a maneira super bem planeada e planificada como tudo foi preparado em relação ao 25 de Abril. O General Spínola, tanto quanto ouço dizer, em relação a essas propostas, ele não falou com ninguém. Portanto, ele chega ao Conselho de Estado, apresenta essas propostas do Palma Carlos e não as tinha sequer discutido com as pessoas que estavam mais próximas dele. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo.
O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. O teu pai não faz ideia do que é fazer contas, caraças. Contas ao fim do mês! Mas o que é que tu queres que eu faça, então? Pedro, quem é que te deu o meu número? Não interessa, passa-lhe o telefone. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Beatriz Godinho e a minha, Sara Matos. Episódio 2. Amor às cegas. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Vamos voltar à conversa com Artur Santos Silva. Nessa altura continuava a falar muito com o Sacaneiro. Sim, e ele, portanto, logo a seguir volta para o Porto. Exato, pois ele sai do governo. Pois. Ele sai do governo e volta... Como é que ele estava? Ele estava desiludido? Não, ele estava muito preocupado, porque sentia que havia no terreno condições para certas coisas acelerarem. A primeira tentativa é o Firmino Miguel. Sim, Firmino Miguel recusa-se em face do não preenchimento das condições. E então, o que é que vem a seguir? Vem o Spínola, chama a coordenadora e diz-lhe: a pessoa que eu tinha falhou, tem que ser um militar, o primeiro-ministro, e, portanto, por força de todas estas circunstâncias, e, portanto, vocês façam uma proposta. Porque a pessoa que eu propus não aceitou. E terá vindo o nome do Melo Antunes. E o Spínola recusou. Esse é muito radical, ou é comunista, ou é não sei o quê, e tal. Esse não. Tragam outro nome. E vem o Vasconcelos. Pronto. E as pessoas com que eu tenho uma relação mais estreita e que estavam no governo perceberam logo no princípio que era uma pessoa muito desequilibrada e sem ideias próprias adaptáveis ao país, e portanto isso era um fator naturalmente de preocupação. Porque até aí se calhar tranquilizava o facto de estar, por exemplo, Vasco Vieira de Almeida, que era diretor do BPA, do seu banco. Não, tinha sido. Economia, ele já não. Ele era presidente do Crédito Predial Português porque ele saiu em 73 do banco, mas foi uma das peças. O banco tinha 2 diretores-gerais, um no Porto, Carlos Câmara Pestana, outro em Lisboa, Vasco Vieira de Almeida, mas em 71, salvo erro, 70 ou 71, concentram toda a equipe executiva principal em Lisboa e, portanto, o Câmara Pestana vem do Porto para Lisboa, o João Meireles também se estabelece em Lisboa, que era vice-presidente do banco, e foi tudo também relacionado com, logo a seguir, com a tentativa de compra do banco pelo Champalimaud, que acabou por não se fazer. Estava ele na altura no México, porque não podia... Sim, havia um problema familiar e ele estava arguído por um crime que correspondia a pena maior e teria que estar preso a aguardar julgamento, e portanto estava no México, isso tanto quanto eu sei, e portanto, voltando ao tema, em setembro começa a falar-se da manifestação da maioria silenciosa. Na véspera ou na antevéspera há aquela cena no Campo Pequeno de uma grande ser muito apupado o Vasconcelos na corrida de touros da Liga dos Combatentes. Exatamente, qualquer coisa assim. E no dia seguinte começam-se a montar as barricadas em Lisboa. No 27 de setembro, em Lisboa, em Leiria, em Coimbra, mais tarde no Porto também, portanto houve... Estava tudo já... E aí, nessa altura, ficou... E nessa altura, claro, eu fiquei preocupado. Isto vai... Se isto não correr bem, vai ser complicado, calculava eu.
Eu tinha um amigo muito próximo que tinha sido meu colega no banco, não sei se conheceram, mas Francisco Veloso, casado com a Lígia Monteiro, que foram julgados e absolvidos depois pelo compromisso, por autoria moral do golpe de Beja. Sim, em 62. Eles eram muito próximos do Varela Gomes e da mulher, da Eugénia Varela Gomes, e com esse meu amigo ele tinha já não estava, ele tinha ido com o Vasco Feira de Almeida, eram colegas de curso, tal como o outro, Câmara Pestana, eram todos no mesmo curso. Tinha ido com ele para o crédito predial, tal como o Rui Vilar e o Ceruca Salgado e mais uns elementos do banco. E portanto, por ele fui tendo algumas notícias nessa evolução do 28 de setembro, em que o Spínola acaba por decidir renunciar ao cargo e tinha um discurso que dava perfeitamente para rematar com a declaração do estado de sítio, mas isso não foi aprovado. Salvo erro, a única pessoa que se opôs claramente ao estado de sítio que apoiou, foi a professora Isabel Magalhães Colasso, que tinha sido, para ir para o Conselho de Estado, tinha sido interceptada nessas barricadas de 28 de setembro. Pronto, e a partir daí surge a necessidade de tranquilizar as pessoas com um programa de médio prazo económico, e é daí que emerge a ideia de se fazer um programa de médio prazo com uma componente económica, com uma componente social e que desse tranquilidade ao setor privado. E a direção desse plano é do Major Melo Antunes. É o Melo Antunes e tem, portanto, os ministros que participaram são o Ministro das Finanças, o Silva Lopes, o Ministro da Economia, o Rui Vilar, a Ministra dos Assuntos Sociais, Maria de Lourdes Pintacilgo, o Melo Antunes, e o Vítor Constâncio, que era Secretário de Estado do Planeamento. E o que é que achou desse plano? Eu achei excelente o programa. Eu tomei conhecimento do programa na altura em que ele fim de janeiro, tinha passado, 75, não é? Já tinha passado na coordenadora, tinha ido a uma assembleia do MFA. A assembleia do MFA é criada, salvo erro, em dezembro de 74. Não havia esse órgão, não estava previsto, salvo erro, na governance do 25 de Abril, das estruturas. O que havia era a junta, de onde saía o Presidente da República, e o Conselho de Estado. Estes eram os órgãos previstos, e no Conselho de Estado havia uma componente militar. Sim, que era da coordenadora, basicamente. E de pessoas da própria confiança também do Spínola, e salvo erro 6 ou 7 civis. Civis, sim. Pronto, que eram o Azeredo Perdigão, o Freitas do Amaral, o Teixeira Ribeiro, o professor de Coimbra, que era na altura reitor e de quem eu fui assistente, o Rui Luís Gomes, que era reitor na altura do Porto, a Isabel Magalhães Colasso, não me estou a lembrar de mais ninguém, mas portanto eram pessoas de grande prestígio, muitas delas de grande prestígio. E portanto, entre o 28 de setembro e o fim do ano, há um elemento perturbador grande, que é uma série de mandatos de captura em branco. Em dezembro. Não sei se é 2 ou 12 ou 11. Sim, são 8. É por aí. Nos primeiros dias de dezembro, ou nos primeiros 10, 12 dias de dezembro, e administradores, uma série de empresários são presos. Jorge Brito, os irmãos Jorge Brito, os irmãos da Torralta, Silva. Mas são vários, portanto... Isso aí deu-lhe algum sinal de que as coisas estavam complicadas, não? E passou a haver um jornal do MFA que era dirigido pelo Varela Gomes e que chegou a chamar ao ventre mole da Revolução,
ao Rui Vilar e ao Silva Lopes e ao Constâncio, que tinham estado ligados à preparação do programa. Eram das pessoas mais bem preparadas. Portanto, mas nessa altura, portanto, dezembro, para mim, isso é um sinal preocupante. Depois fico tranquilizado mais logo a seguir em janeiro, fim de janeiro, com a passagem do programa na própria Assembleia do MFA, o programa do Mel Antunes, o programa chamado Mel Antunes, e a seguir no governo, onde, salvo erro, só há 2 votos contra do governo, e o programa é aprovado e é divulgado, é imprimido pela imprensa nacional e Programa Democrático e Social, ato coletivo do terceiro, salvo erro, terceiro governo provisório. Terceiro governo provisório. E infelizmente, 2 semanas depois, foi tudo e mais alguma coisa nacionalizado no 11 de março. Isso aí também não estava Acaba ao Conselho. Não estava. Também não estava à espera, não tinha informações. Não estava nada à espera. E como é que recebeu aquilo? Foi com grande preocupação, porque primeiro foi violar um compromisso que havia do MFA não tomar qualquer decisão de fundo sobre a estrutura económica e social do país. Antes das eleições. Das eleições. Portanto, com as nacionalizações, com o Conselho da Revolução, com uma versão inicial do Conselho da Revolução que não tinha nenhum dos elementos moderados mais prestigiados, como o Mel Antunes, o Vítor Alves, o Vítor Crespo. Nada desse grupo estava no Conselho da Revolução. Salvo erro, estavam no Conselho de Estado, alguns deles, mas não estavam no Conselho da Revolução, e que depois vem cá de Moçambique o Vítor Crespo e impõe uma alteração. Mas nessa altura, qual é a sua situação no banco? A minha situação a partir daí, portanto, eu não fui eleito administrador, porque era a 27 de março, eu era diretor e mantive-me como diretor do banco nesse quadro. Vêm as comissões administrativas, vem uma comissão administrativa com 2 elementos no Porto e 2 elementos em Lisboa, um dos quais já era, não sei se o nome era de administrador, mas era um representante do Banco de Portugal junto do Conselho de Administração. Certo. Portanto, todos os bancos, não sei se foi a partir do 28 de setembro ou se foi antes, já tinham esse, que no nosso caso eram Vasco Conselheiro Pedroso, que era filho de um alto funcionário, que tinha sido alto funcionário do Ministério das Finanças e cujo irmão veio a ser presidente do Banco Sotomayor já nacionalizado e depois veio a ser administrador fundador do BCP, o Eduardo, um irmão dele. Mas no nosso caso era esse Vasco. E deram-se bem com essa administração? Com o Vasco Conselheiro Pedroso. O banco, aliás, não teve nenhum administrador preso. Nenhum administrador. O que é que acha que explica isso? Porque de facto o administrador executivo o banco era muito pela linha ortodoxa de ter as coisas todas direitas. O líder executivo do banco, o Carlos Câmara Pestana, era presidente da direção do Grêmio e, portanto, vinha sendo ser aconselhar o governo sobre legislação que tinha a ver com o setor bancário, com a recuperação de confiança, que medidas tomar. Portanto, era até à nacionalização do banco. Ele foi muito consultado, nomeadamente pelo Silva Lopes e pelo secretário de Estado do Tesouro, e, portanto, não imaginava que isto fosse possível. 2 ou 3 dias depois, conversando com o Sá Carneiro, quando fui visitar, ele estava com dificuldades de recuperar de uma cirurgia que tinha feito, penso que intestinos, ou ele tinha tido uma dificuldade em cicatrizar, e eu fui visitá-lo e ele diz-me: Artur, não fique cá, eu vou embora para a Inglaterra. E o Artur, quando quiser sair, não vai conseguir sair.
E eu disse, não, mas então vamos ter eleições, isto é fundamental para clarificar o que é o país e tal. Mas olha, eu vou com a minha mulher, com a Isabel, os meus filhos, o Ricardo, meu irmão, também vai com a mulher e as 2 filhas, e eu aconselhava a não ficar cá e tal. Não teve o dilema de sair? Não pensou? Não tive, sinceramente, nessa altura, de forma alguma. E o que é que lhe dava confiança para ficar? Não, era as eleições. Eu sentir que o país era um país que não tinha nada a ver com o quadro radical. Até porque o Partido Socialista, o Francisco Sá Carneiro, contou uma história engraçada da preparação do programa de governo, em que apresentam isso a alguns dos elementos que vão participar no governo com funções relevantes, Mário Soares, Sá Carneiro, não sei se Francisco Salgado Zenha, e apresentam a ideia de nacionalizar os bancos emissores. E o Mário Soares diz, mas porquê é que é preciso assustar as pessoas, nacionalizar os bancos emissores? Então, os bancos emissores, que era o Banco de Portugal, o Banco de Angola e o Banco Nacional Ultramarino, que era de todas as outras colónias, e o Banco de Angola era só banco emissor em Angola, mas ambos tinham redes cá em Portugal, redes bancárias cá no continente. E então o Mário Soares levanta isso e diz, não, em toda a parte na Europa os bancos centrais são do Estado e tal, e de facto as ações estão cotadas e há investimento de privados em ações, mas isto é... Então, se é indiferente e se o Estado já manda, porque é que vão assustar as pessoas? Exato. Quer dizer, isto é significativo de que não era uma pessoa que não queria que muitas coisas fossem abaladas. Bom, voltando, portanto, a esse período. Esse período é um período difícil, mas felizmente no banco os elementos da Comissão Administrativa não tocaram na estrutura de decisão do banco e, sobretudo, nas regras, nos procedimentos de decisão de riscos de crédito, que na altura era uma área fundamental. E, portanto, eu e outros colegas meus mantivemos os nossos poderes e as coisas correram bem. E qual era a sua percepção depois do 11 de março, por exemplo, do tecido económico dos empresários? Qual era o estado de espírito deles? No Norte, por exemplo? No Norte havia menos pânico do que no Sul. Havia menos pânico, mas mesmo assim houve pessoas que foram da maneira mais injustificada e arbitrária presos, como foi o caso do Rui Moreira e a maneira como ele foi tratado. Rui Moreira, pai do atual Presidente da Câmara do Porto, ao que nos dizem, até com simulações de fuzilamento, e que isso está no relatório das sevícias, mandado elaborar pelo Ramalhianes, já Presidente da República, em 76, e que é, salvo erro, apresentado um ano depois. Sim, que é o Sousa Tavares, o Francisco Sousa Tavares e o Almeida Ribeiro. Almeida Ribeiro. Bom, e portanto são eles que redigem, e em que isso, o caso do Otelo é paradigmático, que vem quase logo a seguir. Mas, portanto, vêm as eleições, vem o resultado das eleições, e em relação à sua pergunta, as pessoas ficaram bastante satisfeitas com a leitura que foi feita nas eleições no país, e que, pelo método onde o PPD e o PS juntos tinham uma votação muito, muito expressiva. O que é que foi para mim altamente perturbador foi o pacto MFA-partidos para haver eleições. Portanto, foi feita uma pressão inaceitável e que também nada legitimava em relação ao espírito do 25 de Abril, que foi vir a consagrar na Constituição, a redigir o princípio da irreversibilidade das nacionalizações e expropriações de terras, bem como a consagração do Conselho da Revolução como um órgão
que deveria acompanhar o respeito pelos princípios consagrados na Constituição. Seria, no fundo, um Tribunal Constitucional apoiado por uma comissão de peritos, a Comissão Constitucional. Isso a mim abalou-me bastante e as próprias conversas, o PPD entendeu não subscrever o pacto e o Dr. Salgado Zenha foi de propósito ao Porto falar com o meu pai, que na altura era da Comissão Política do PPD, no sentido, o meu pai passou a estar no PPD, penso que em junho ou julho de 74. Portanto, do PS, não é? Saiu do PS. Saiu do PS. Logo no início da revolução. Portanto, e foi ele, aqui em Lisboa, foi o Dr. Rodrigues Santos, o Dr. Artur Cunha Leal, o meu pai no Porto, o Lívio França, que também era do Partido Socialista no Porto, o Artur Andrade, que tinha sido secretário-geral da campanha de Humberto Delgado, o Emílio Guerreiro, que tinha vindo de Paris, e o Zé Augusto Seabra, e portanto eles, todos eles aderem ao PPD. Nesta altura o Zenha vai ao Porto falar com o meu pai e diz: olha, que não há eleições, se vocês não subscreverem isto. O meu convencimento é que não há eleições, nós não concordamos com nada disto, mas não há eleições. Aliás, o meu pai tinha ido pelo menos a uma reunião que, num livro de homenagem ao meu pai, quando ele faria 100 anos, no ano em que ele faria 100 anos, estão lá testemunhos de pessoas que foram nessa comissão do PPD e que o meu pai insistia em tratar o Rosa Coutinho por senhor comandante, e ele foi-lhe dizendo: eu sou almirante, não sou comandante. E o meu pai continuava a chamar comandante irreverente. O meu pai era bastante irreverente. E portanto, ele foi, e o PPD acabou por decidir assinar. Por causa das eleições. Acho que o único partido que veio a ter eleitos nas eleições da Constituinte, que foi o PPM, foi o único que não subscreveu o pacto MFA partido. O CDS também subscreveu e tal. E isso para mim foi uma pedrada grande nas minhas convicções sobre como é que estava o poder político-militar, não é? E depois, a seguir às eleições, há realmente uma grande escalada. Sim, de confronto. E aí realmente, e sobretudo em Lisboa, porque quando me pergunta, mas então e o MEI e os empresários, não havia praticamente, tirando o setor bancário e segurador e as cervejas, não havia nenhuma nacionalização ali nas empresas industriais e comerciais mais relevantes. Não havia ainda distribuição moderna, havia sobretudo indústrias, e não tinha havido nada a não ser uma fábrica de pasta de papel em Viana, que era a Cel Norte. O resto não tinha havido, que também tinha havido uma fábrica em Aveiro não sei já como é que se chamava, Companhia Portuguesa de Celulose, salvo erro, também foi nacionalizada. Mas não havia isso. O que tinha havido foi prisões, como é o caso, estava a contar e depois derrapei, mas que foram a do Rui Moreira e a maneira como foi tratado, e do pai do António Moreira. Gonçalves. Como? Rui Moreira, pai do Rui Moreira. Pai do Rui Moreira. E o António Gonçalves, que era o símbolo do empresário têxtil mais audaz, mais bem-sucedido. Isso foi um choque, da têxtil Manel Gonçalves, claro que foi. E sem qualquer justificação, sem nenhuma justificação fundamentada minimamente, nada, não havia nada. Tinha relações de amizade com algumas dessas pessoas? Tinha com o Manuel Gonçalves, tinha um grande respeito por ele, era uma pessoa de uma geração mais velha que o meu pai, mas próxima da do meu pai, era uma pessoa respeitadíssima e merecia grande admiração dos seus pares, porque era de facto uma indústria muito inovadora e era a grande indústria têxtil do nosso país. E o Rui Moreira, que liderava a Molaflex e que não tinha,
e que não tinha, Pois. realmente não havia Mas razão isso foi nenhuma. um Era, sistema. aliás, uma pessoa de espírito liberal, o irmão, o Mário, que era engenheiro, tinha sido diretor na siderurgia, mas depois foi também para a Molaflex, para o grupo, que tinham várias empresas para chegarem àquele produto final dos colchões de molas e indústria automóvel. Eles tinham... Já estava com os banqueiros de Lisboa, por exemplo, da família Espírito Santo, ou até com o Jorge de Melo, por exemplo, também, com a família Espírito Santo, do Banco Espírito Santo? Não, eu não os conhecia? Não, conhecia os que estavam no Norte, que era o António Espírito Santo, que esteve no Norte ainda quando eu comecei mais ou menos a minha vida profissional na banca, e depois dei-me muito bem com dois dos diretores que, quando ele veio para Lisboa, que no fundo o substituíram, não como administradores, mas como diretores, que foi o irmão do Zé Roquete, o Jorge Roquete, que é um grande amigo meu, que eu depois fui convidar muito mais tarde para vir para o BPI. Estava ele no Brasil. Esse foi preso a seguir ao 11 de março, esteve um mês preso, mas o irmão esteve para aí 6 meses preso, o Zé. Ele era diretor no Porto, e o João Vanzeler, que nessa altura já estava em África a tratar com o António da criação de um banco, com o Citibank. Chegamos ao fim da primeira parte desta entrevista a Artur Santos Silva. No próximo episódio, vamos ouvi-lo contar a sua experiência como membro do 6º Governo Provisório, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo. Foi secretário de Estado do Tesouro no Ministério das Finanças, liderado por Salgado Zenha. Até para a semana.